Eu estou aqui hoje com José Belisário. Se tem alguém na cidade que ainda não conhece o Zezinho tem uma bicicletaria, é enxadrista e poeta. Mas vamos com calma, né, Zezinho? Oi, Zezinho. Começa me contando, Zezinho, um pouco de você, como que foi crescer em Sacramento, um pouco da tua história. Então, eu nasci na roça. Meu pai tinha um sítiozinho perto da gruta. Nasci lá com parteira. Morei até os 13 anos. Ia completar 13 anos, aí que eu vim para a cidade para estudar, né? Porque eu fui alfabetizado lá na fazenda pela minha mãe. E depois que eu vim para a cidade, que eu entrei na escola, que fui realmente, né, tomar conhecimento da dinâmica das palavras, né, da escrita, dos números. E aos 14 anos, aí eu já comecei a trabalhar com meu tio na bicicletaria. Que meu tio foi pioneiro em abrir bicicletaria aqui em Sacramento. Ele abriu em 1974. E eu comecei a trabalhar com ele em 1981. E aos 14 anos eu estava fazendo, a gente falava na época, a sexta série, né? Hoje é sexto ano, né? Mudou um pouquinho. E aí eu descobri que eu tinha habilidade para fazer rimas. Então, quando você tinha 14 anos, você descobriu essa habilidade? Sim. Tá. Porque antes, a gente morava na roça, eu brinco, eu falo que os aparelhos mais sofisticados que a gente tinha lá era a máquina de costura da minha mãe, engenho de moicano do meu pai e o radinho de pilha. Então o que a gente fazia de extraordinário era ouvir rádios. E eu já amava ouvir as modas sertanejas, porque a maioria das modas sertanejas são histórias, né, rimadas, com um ritmo cadenciado, umas mais rápidas, umas mais lentas, mas aquilo eu ficava imaginando, né? E aí, quando então eu estava na sexta série, estudando a classe das palavras, começando a desenvolver, né, aplicar o vocabulário, formação de frase, então eu descobri que tinha essa habilidade de fazer rimas. E aquilo me empolgou de certa forma, mas me deixou meio apreensivo, porque naquela época, a maneira que a gente foi educado, parecia que a poesia era uma coisa de um hobby, um passatempo. E eu queria encontrar uma finalidade útil para a poesia na minha vida. Certo. Eu não queria ser só um hobby, só um passatempo. E eu fiquei um tempo refletindo sobre isso, até que um belo dia eu tive uma inspiração que me aclarou. O poema chama A Poesia e a Comunicação. Esse poema está no livro que eu publiquei em 2008. Eu devia ter trazido ele, né? A gente chama Na Fronteira do Sentimento. Essa você sabe de cor, Zezinho. Sei. Vamos lá. Eu comecei usando alguns jargões popular. Quem tem boca vai a Roma, assim diz o velho ditado. Porém, comunicar-se não é tão simples, existem momentos que são complicados. Quem não comunica se estrombica. Eis um outro famoso jargão que era sempre enfatizado por um grande vulto da comunicação, que era o Chacrinha. Ele falava isso, né? Quem não comunica se estrombica. Verdade. Uma imagem vale por 1000 palavras. Essa é outra conhecida afirmação. Porém, se as palavras vierem com rimas, elas chamam muito mais atenção. Portanto, expressar-se através da poesia é sublimar a própria linguagem, porque poesia não é miragem, nem tampouco molecagem. Ela, na verdade, é uma embalagem para você enviar uma mensagem. Que riqueza. Aí eu passei a ver então a poesia como essa embalagem, onde através dela eu posso estar sempre transmitindo uma mensagem de alegria, de bom ânimo, de esperança para as pessoas e não custa nada. Então isso que me despertou para realmente encontrar essa finalidade útil da poesia na minha vida. E na escola te pediam, Zezinho, faz uma poesia para mim? Muitas vezes. Eu não recordo assim, né, de todo, porque muitas vezes a gente escreve, entrega para a pessoa, para os amigos, para os colegas, às vezes até para os professores, em momento de alguma comemoração, algum evento, eu sempre participava, mas eu nunca guardei muitas poesias. Depois de um certo tempo que eu passei a guardar mais, assim, né, já olhar com sentido assim de cuidar, de falar, isso aqui eu vou juntar determinadas poesias, focar mais nesse sentido, nesse contexto, para me publicar. Aí foi quando eu publiquei o livro, né, que são 106 páginas, e eu recordo de algumas, né, não sei todas de cor, mas foi um momento muito especial na minha vida. Como eu falei, eu trabalhei com meu tio, ele me ensinou a consertar a bicicleta, me deu a oportunidade de exercer a profissão, então eu sou muito grato a ele. Isso você tinha 14 anos, Zezinho? Não. Quando você começou a trabalhar com seu tio? Não, tinha 13. 13. Quando você veio para a cidade, então, você já começou a trabalhar com já. ele? Aí que a bicicleta entrou na tua vida. Aí
eu já andava de bicicleta, né? Já vinha do sítio para a cidade de bicicleta junto com meu pai. Meu pai tinha uma bicicleta grande, eu bicicletinha, vinha com ele, né? Com 9 anos eu já vinha na cidade. Quando minha mãe às vezes precisava de alguma coisa, eu vinha, buscava, voltava, 10 anos, 11 anos, 12 anos, aí ia completar 13 anos e a gente mudamos para a cidade. Ah, mudou para a cidade. Aí, como se diz, eu já fui trabalhar mesmo com bicicleta, né? E é aquela coisa assim, no começo parecia, eu ficava às vezes até meio preocupado, né? Mas bicicleta parece ser uma coisa tão desvalorizada, né? Na época o pessoal era meio de era só usado como meio de transporte. As pessoas iam para o serviço, iam para o trabalho de bicicleta. Depois que ela foi ganhando uma amplitude maior, né? O pessoal passou a ter os esportistas, né? Que usavam a bicicleta como esporte. Interessante que hoje algumas pessoas usam bicicleta por recomendação médica. Conforme está com um problema físico, né? De saúde, o médico recomenda andar de bicicleta como atividade física mesmo, como terapia. Aham, com certeza. Entrou para o lazer, né? Saiu só do transporte, entrou para o lazer, para a saúde, mudou realmente no caso do lado competitivo, né, do esporte. Então, isso tudo foi sendo uma revolução, podemos dizer assim, né, nesse campo, né. Ô Zezinho, me conta alguma história interessante, assim, da bicicletaria. Você mexe com muita gente, né? Deve frequentar muita gente na sua bicicletaria. Me conta alguma passagem gostosa. Olha, a situação que mais me emocionou até hoje aconteceu entre 2014, uma criança, né? Ela não tinha 12 anos ainda. Levou a bicicleta para me arrumar, fiz o orçamento, tinha bastante coisa para fazer na bicicleta. O pai dele autorizou fazer o serviço e falou, ó, né, tava mais final do mês já, o mês que vem eu venho pegar. E foi passando, sabe? O menino chegava lá, tadinho. Ô Zezinho, ó, o meu pai disse que esse mês o dinheiro não deu, eu não vou poder vir pegar. Mas você espera até o mês que vem? Espero, né? Foi passando, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 6 meses, 1 ano. Passou 2 anos. E o pai dele não conseguiu, não sei como se tem os seus motivos, né? Lógico, né? Mas aí aconteceu o seguinte, o menino fez 14 anos, arrumou o serviço, ganhou o dinheirinho dele e foi buscar a bicicleta. Não acredito. Você deixou a bicicletinha esperando por ele. Então essa foi realmente a situação mais emocionante até hoje. Que coisa, Zezinho. Ô Zezinho, a tua bicicletaria é poesia também, né? Eu acho que você mistura poesia e coloca poesia em tudo. Então, você tem, assim, uma rotina de poesia na bicicletaria? Como que é esse teu dia a dia entre poesia e bicicletaria? Olha, tem alguns amigos que ficou, podemos dizer assim, que virou até um hábito, né? Alguns chegam lá, senta, ô Zezinho, fala uma poesia hoje. Que você escreveu alguma poesia nova, né? Você pergunta. Então, você sabe onde que é a bicicletaria? Em 2009... eu escrevi um poeminha lá, que não esqueci ele mais. Na frente da bicicletaria tem uma casinha abandonada, né? Que é da família do filho do Lourdes Sapateiro lá. No final do quarteirão, do outro lado, onde é o quartel dos bombeiros hoje, era a antiga escola Ciana Borges. Você não lembra, essa época você não morava no Sacramento? Não, ainda não. Lá, depois da escola, virou pelotão, a Polícia Militar ficou lá um tempo, depois virou assistência social, Secretaria de Cultura, passou um punhado de coisa lá, hoje é os bombeiros, né? Tá. Mas quando era a escola Ciana Borges, tinha uma árvore de ipê roxo. A escola mudou, né, foi transferida, e a árvore estava lá ainda. Eles cortaram ela, me parece que foi em 2010. Eu sei que em 2009, final de julho, começo de agosto, né? Essa época assim. Eu trabalhando lá normalmente, de repente eu olhei por cima da casinha velha da frente, né? E vi só a copinha do ipê, que estava florido. Falei, nossa, né? Como é que tá bonito. E continuei trabalhando, normalmente. Logo em seguida veio uma inspiração. Eu escrevi o poema. Fala, trabalho numa oficina de bicicleta, numa rua bem movimentada. Bem na frente do meu serviço tem uma casinha abandonada. E ao fundo também se vê a copa de um ipê. Quando ele fica florido, com certeza chama atenção. As flores com seu colorido despertam a imaginação. Minha vida é bem discreta, vivo com muita simplicidade, consertando bicicleta para os amigos da minha cidade. Que coisa boa, bom demais. Então isso é o meu dia a dia lá, né? Tem um outro poema que um pouco dele foi inspirado lá também, na conversa que eu tenho com os amigos. O Fred Crema, que de vez em quando era mais frequente, agora
eu acho que ele nem está morando aqui, né? Ele está viajando bastante, né? Então ele vinha com muito grupo de pessoas, especialmente de São Paulo, para conhecer a região, né? E passava lá. Passava lá, sempre passava e tal. Aí eu fiz esse poema falando de Sacramento, um pouquinho de Sacramento, da nossa região, né? Dos atrativos da nossa região. Então fala assim, o poema chama Minha Origem. Converso com muitos amigos, conheço histórias que não acabam mais. Já passei por alguns perigos, mas tenho orgulho de meus ancestrais. Se perguntarem de onde sou, minha origem eu não nego jamais. Eu nasci aqui nessa região, interior do estado de Minas Gerais. Sou filho de Sacramento, terra de grandes mananciais. Tem a Gruta dos Palhares, Bacia do Rio Grande, Santa Maria, Desemboque, Serra da Canastra, nascente do Rio São Francisco e as cachoeiras sem iguais. Mas além de todas essas riquezas, existem muitos valores culturais. Eu vivo ligado nesse encantamento, admiro as plantas, os passarinhos e os animais. Escrevo poesias com sentimento, emociono-me com palavras normais. Meu tesouro guardo no meu pensamento a educação que recebi de meus pais. Então, eu vivo assim. Zezinho, é impressionante a tua memória, não é? É impressionante a memória. Se você me permitir, eu quero falar um pouquinho dessa questão da memória. Vamos lá. Não sei se você conheceu o Dr. Tomás Novelino. Não, de nome. Ele que fundou o Instituto Pestalozzi em Franca. Ele foi aluno do professor Eurico Barçanufo. Ele falava com tanto entusiasmo sobre o tempo que ele estudou com o professor Eurico Barçanufo. O professor Eurico Barçanufo foi pioneiro e quebrou várias barreiras aqui em Sacramento. Ele fundou o Grupo Espírita em 1905, o Colégio Allan Kardec em 1907, que é o primeiro colégio espírita do Brasil. E quando ele chamava os alunos para fazer educação física, ele falava assim para os alunos: vamos tomar um banho de oxigênio das nossas árvores amigas. E ele priorizava exercício de alongamento e respiração. Quando nós respiramos corretamente, nós irrigamos mais nosso cérebro, ele fica mais apto a assimilar o conteúdo e a preservar a memória. Eu aprendi com o Dr. Tomás Novelino. Dr. Tomás Novelino, aos 99 anos, ele estava participando no Colégio Allan Kardec, nas comemorações de homenagem ao professor Eurico Barçanufo, contando casos, falando poemas, nos encantando. 99 anos. 99 anos. Que maravilha, Zezinho. Então, eu aprendi que se nós aprendermos a respirar melhor, nós melhoramos a nossa condição da memória. Então a gente precisa ficar atento a essa respiração. Com certeza, falta viu? bastante, então respirar, Zezinho. Me conta onde o xadrez entrou nessa história toda. Então, aí já vem, vamos expandir um pouquinho, né? Vamos. É do conhecimento popular que quem lê muito, escreve poesia, vive no mundo da lua. Então eu era distraído, desligado demais, sabe? Eu tenho dificuldades ainda com isso, mas eu precisava de um mecanismo para mim poder trabalhar essa questão do foco. Focar. Você buscou algo que te direcionasse para alguma coisa, então, Isso. que faltava. Conversando com alguns amigos, algumas pessoas, falou: o xadrez é bom para isso, então vamos aprender a jogar xadrez, né? Vamos aprender a trabalhar. E realmente, depois que eu passei a praticar xadrez, né, a atividade do xadrez, eu não sou um bom enxadrista, eu sou muito ainda relapso, mas eu gosto muito e eu recomendo para todos que quiserem melhorar a sua condição, porque ele ajuda a memória, ele ajuda a concentração, ele ajuda no foco, ele ajuda na disciplina. Aham. Por que na disciplina? Porque peça tocada é peça jogada. Então se você tocar numa peça, você é obrigado a mexer com ela. Ah, mas não era essa que eu queria, então você tinha que ter pensado primeiro. Tem que aprender a visualizar antes de acontecer, né? Tem que prever mesmo. Prever. Então, xadrez, nesse aspecto, ele é maravilhoso. E você participa de algum clube aqui, Zezinho, campeonatos? Me conta mais dessa experiência do xadrez. Olha, eu aprendi com o meu primo, né, Gilberto Cardoso, que era funcionário da CEMIG. Gilberto é seu primo. Meu primo. Ele já sabia jogar xadrez e nós conversando, trocando ideias, né, começamos a fazer alguns pequenos eventos assim de xadrez, reunindo os amigos, né, e surgiu a ideia de criarmos o Clube Sacramentano de Xadrez e Damas. Isso que ano que a gente está? 2006. 2006, tá. Aí ele disponibilizou o imóvel dele, né, na Avenida Capitão Borges, disponibilizou para montar o clube de xadrez. Inclusive, ele abriu a empresa, né, CNPJ, ele vendia tabuleiros, né, as peças de xadrez, tudo. Só que aí depois, agora
Ele aposentou, aí ele fechou a empresa. Sei. Então, só que ele fez o curso de árbitro, ele é árbitro da Confederação Brasileira de Xadrez. Ele continua o campeão da cidade, né? Continua campeão. Ninguém tira ele. Ele, essa semana, inclusive, ele está lá em Governador Valadares arbitrando. Arbitrando, Um evento lá. Olha! Mas ele é há 10 anos, né, campeão de xadrez da cidade? Desde que abriu, imagino. Desde que abriu. Acho que ninguém nunca ganhou do Gilberto. Não. Uma partida ou outra pode até ser, né? Isso. Esse ano, seu primo Vitor Menezes Quase, né? tá disputando com ele. Ainda não terminou? Disputaram 2 partidas até agora. E cada um ganhou uma ou o Gilberto ganhou uma? O Gilberto ganhou uma. Uia! Agora vai pra terceira. Que emoção. Você lembra uma vez que a gente fez um campeonato de xadrez aqui na fábrica? Sim. E que a gente, esperando as pessoas chegarem, jogou eu de um lado e você e o Gilberto do outro? Ah, sim. Você lembra disso? Foi a minha melhor partida, Zé. Foi a minha melhor partida. Joguei contra os dois, ganhei, né? Acabei ganhando. É, porque aí o empate era favorável pra você, né? Isso. Não, na verdade você jogava e eu respondi. E como que era mesmo a dinâmica desse jogo, você lembra? É que você usava a jogada minha pra fazer com ele, né? E jogava a dele pra fazer comigo. Ah, a gente tava com 2 tabuleiros. 2 tabuleiros. Então eu jogava do Gilberto contra você e depois a sua contra o Gilberto. Perfeito. Eu ganhei no final. Isso. Acho que foi a minha única partida vitoriosa. São uns detalhes, né? Mas o processo, eu costumo dizer que o xadrez, ele precisa ser melhor utilizado como recurso pedagógico nas escolas. Certo. Porque ele traz muito benefício para as crianças, para o desenvolvimento, né, cognitivo, tudo. Inclusive, a questão como eu falei, da concentração, da memória, da disciplina, do foco. E por que ele promove esse desenvolvimento? Porque é uma coisa que você aprende brincando. Você está divertindo e está aprendendo. Verdade. Não é aquela coisa que fica chato, né, cansativo, enfadonho. Não, você está divertindo. Se ele fosse mais apresentado nas escolas, né? Com certeza. Porque as minhas sobrinhas adoram xadrez. Então eu acho que se fosse apresentado mais cedo mesmo, teriam mais apaixonados. O meu sonho é que ele fosse implantado nas escolas municipais aqui em Sacramento. É legal, você já tentou essa proposta? Já? Algumas vezes. É, Zezinho. Estamos esperando algum nobre Alguém vereador abraçar a causa, abraçar a ideia. É uma grande ideia mesmo. Mas me conta um pouco dessa ligação entre essas paixões. A bicicletaria, a poesia e o xadrez. Como que eles se relacionam? Ah, não esquece que eu fui atleta, corredor também, vida de rua. Ah, isso me faltava saber. Participava de corridas de ruas. Então ainda tinha esse treino na tua vida. Sempre fui apaixonado por esportes, né? Só que eu nunca me saí bem com esporte coletivo. Eu tinha dificuldade, né, na coordenação, no futebol, vôlei já nunca tive entusiasmo mesmo, mas sempre brinquei de futebol. Mas aí eu senti que eu podia desenvolver esse meu potencial na corrida, né? E no ciclismo também, na bicicleta. Na época, tinha eu, meu irmão, mais alguns colegas nossos. Da nossa geração, nós fomos os poucos que fomos de bicicleta uma vez daqui em Uberaba e voltar no mesmo dia e uma vez em Araxá. Mesmo, Zezinho. O amigo nosso Didi, ele chama ele carinhosamente Didi, né? Ele chama Eurípides Barçanufo. Hoje ele é coordenador do curso de Educação Física da Universidade de Batatais. E ele foi também nessa empreitada? Ele chegou aí daqui em Ribeirão Preto uma vez, sozinho. Ele era... Nossa, imagina quantas horas ele não levou. São 2h30, né? Se a gente vai de carro daqui a Ribeirão. Imagina de bicicleta. Que coisa. Bom. Eu tenho um poema aqui para ilustrar a questão que eu te falei de eu nasci na fazenda, né? Ótimo. Tem esse aqui, Figura no Céu, e tem esse outro aqui. Eu não sou muito organizado, não. Aí sobre xadrez, se você me permitir, eu gostaria de terminar depois com essa Com aqui, certeza. Tá? Quer deixar ela aqui, Zezinho, pra gente não esquecer? Aqui, e daí eu vou contar desse troféu que o Zezinho também é escultor, na minha opinião. Eu gosto de aproveitar as coisas, né? Então eu já vou contar. Pode ir falando. Porque isso aqui o Zezinho fez pro campeonato de xadrez que teve aqui na fábrica. Foi o ano passado, Zezinho? Foi, né? Acho que eu não sei se foi ano passado, já ou faz no 2 outro anos. Ainda, né? O tempo tá passando Passa mesmo. muito rápido, né? E o Zezinho fez os troféus do campeonato. Então ele fez com peças de bicicleta e isso é araminho, né, Zé? Olha que coisa mais rica. E esse aqui ele me presenteou.
por ter recebido o campeonato de xadrez aqui na fábrica. Maravilha. Eu falo que a gente teve eu sou meio colecionador de frases. Uma frase que me despertou muita coisa, eu li há muito tempo, de um pintor francês chamado Eugène Delacroix. Com certeza você já ouviu falar dele. Sim, mas não sei se tá... Ele disse o seguinte: primeiramente, seja um artesão. Isso não impedirá você de ser um gênio. Ótimo. Maravilhoso, maravilhoso. Então essa aqui é para ilustrar a questão da família, tá? Tá. Vou colocar o óculos para mim. Eu quase decorei ela. Chama Conexão Família e Natureza. Nossa vida se estende pelos caminhos da imensidão. Sonhamos tanto com as estrelas, mas estamos com os pés no chão. Farei tudo que for preciso para não perder essa conexão com os recursos da natureza que humaniza meu coração. Sou de fato um filho do mato. Nasci no interior do sertão. Minha parteira chamava-se Ana, de quem guardo valorosa recordação. Minha mãe foi uma guerreira, meu pai um habilidoso artesão. Dos filhos eu sou o primeiro, também tenho mais 3 irmãos. Minha mãe foi quem mais lutou para que não nos faltasse o pão. Sou grato a ela por tantas coisas, principalmente pela educação. Que coisa boa. Linda, Zezinho, muito boa. A poesia fala, ela tem me mostrado uma abrangência onde muitas vezes a gente tem dificuldade para falar, né? Para conversar, para tentar explicar. A poesia parece que ela vai direto, né? Ela consegue alcançar, porque ela usa, vamos dizer assim, dois pontos, 2 recursos fundamental da nossa vida, que é o raciocínio, a inteligência, né? E a imaginação. Então, eu tenho trabalhado comigo há algum tempo um poema, porque talvez nosso maior legado que nós podemos fazer, criar nesse mundo, chama amizade. E para a gente conquistar boas amizades, nós temos que criar uma personalidade agradável. E isso você precisa de ter um compromisso com você mesmo, né? Para você criar. Então, esse poema, eu falo ele sempre para mim mesmo, praticamente todos os dias, que ele me fortalece, me inspira. Eu digo assim: quero iluminar o meu pensamento com a luz da compreensão, quero imantar minha vontade com a energia da gratidão, quero estender o meu olhar com generosidade e esperança, quero expandir o meu sorriso com a força da confiança, quero modular a minha voz com os acordes da alegria e coordenar as minhas palavras com a dinâmica da poesia. Quero guardar no meu olfato o perfume das mais belas flores e fortalecer o meu caráter, adquirindo, não é adquirindo, é outra palavra, mas é nesse sentido, né? Nobres valores. Quero harmonizar o meu sentimento nesse trabalho renovador para sanear o meu coração com a vibração do mais puro amor. Por fim, quero demonstrar no meu semblante o reflexo da minha simplicidade e expressar em todos os meus gestos somente carinho, respeito e amizade. Tua poesia expressa toda pessoa que o Zezinho é realmente. Essa maravilha. O que você acha do presente, do passado, do futuro, Zezinho? Como que tudo isso é na tua cabeça? Assim, você vive cada dia? Quer me contar isso em poesia? Estou me inspirando já. Sim, eu estou aprendendo realmente a viver um dia de cada vez. Porque depois que a gente perde, entre aspas, né? Como se a gente sabe que a morte não existe, né? O que acontece, nós perdemos só o corpo físico, né? Que a alma, a vida continua. Então, depois que a gente perde o pai, a mãe, pessoas próximas, importantes na vida da gente, muita coisa a gente vai aprendendo a não dar tanta importância, né? As coisas materiais. Então, a gente passa a valorizar mais as pessoas que gostam da gente, que se dedicam a apoiar, estar junto realmente, tem essa parceria, né? Porque, então, eu tenho um poema que eu falo sobre isso, né? Por exemplo, você sabe que o Fernando Pessoa falava que o poeta é um fingidor, que finge tão profundamente que ele chega a fingir que é dor a dor que devera sente. Eu já aprendi que o poeta é um sonhador, que sonha com a própria realidade. Desta forma ele faz do sonho seu cadinho de felicidade. O desejo da partida para a nave do pensamento, que nos leva a um instante ao mundo do sentimento. O amor é o comandante dessa magnífica viagem. Assim, no final da excursão, sempre fica uma mensagem. Por isso o poeta tem prazer em escrever o que ele sente,
seja sobre o futuro, o passado ou o presente. Mas quando se fala em publicar, aí é outra situação. Porque quem fiscaliza esse setor, aí é a consciência e a razão. Zezinho, você lê muita poesia de outros poetas? Você tem isso assim no teu... Eu lia muito. Agora eu diminuí um pouco. Mas você já leu muita poesia de outros bastante. poetas? Tem algum que você gosta particularmente, assim, que te inspira? Agora você citou Fernando Pessoa, né? Que eu adoro Fernando também. Pessoa, Castro Alves, né? Carlos Drummond de Andrade, Camões, então todos, a gente vai... Mestres. Vai aprimorando um pouquinho, né? Inclusive tem um poema que chama Homenagem, que eu falo um pouquinho de cada um deles, né? Você sabe ele todo? Eu vou tentar, não vou conseguir lembrar, porque... Inclusive esse poema eu não escrevi, ele tá só na memória. Zezinho, puxa. Eu começo falando assim, certa vez, minha professora leu na sala de aula um poema que falava de um curioso leilão. Por isso eu digo que Cecília Meirelles foi minha primeira inspiração. A vida tem muitos enigmas que o homem ainda não resolveu. Eu só entendi aos meus 8 anos quando estudei Cassimiro de Abreu. Muita parceria, muita inspiração, parceria e algo mais. Assim vivia Vinícius de Moraes. Perto dele, todos nos sentimos como pequeninos anões. É com o máximo respeito que pronuncio o seu nome, Luiz Vaz de Camões. Não sei se era um cara agitado ou se ele vivia numa boa. Eu só digo que eu respeito muito a obra de Fernando Pessoa. Conheço algumas de suas palavras, mas não sei como era a sua voz. Ela foi a primeira escritora brasileira a entrar para a Academia Brasileira de Letras. Estou falando de Raquel de Queiroz. Alguns poetas e escritores são tão especiais que nos leva a pensar de forma diferente. Olavo Bilac, Clarice Lispector simplesmente convidou-me a sair pela tangente. Gonçalves Dias, poeta vigoroso, jamais imaginou que precisaria de auxílio. Ele imortalizou sua inspiração quando compôs a Canção do Exílio, né? Então, este popularizou a poesia moderna na mais bela expressividade. É com muito carinho que pronuncio o seu nome, Carlos Drummond de Andrade. Essa escritora despertou tanta gente, né, com sua dinâmica e a sua luz. Estou falando de Carolina Maria de Jesus. Bravo, maravilhoso. Para terminar essa homenagem, né, em forma de poesia, eu gostaria de lembrar do professor Carlos Alberto Serck. Tem um poema dele que ele... Desculpa que às vezes eu emociono, tá? Eu costumo brincar, eu falo que eu sou meio manteiga derretida, né? Sou suspeito para falar, né, Irene? Mas é o seguinte... O professor Carlos Alberto Serck tem um poema dele que eu gosto muito, que ele fala assim: antes que a inspiração me deixe só, antes que eu perca a força da palavra construir, antes da alegria de que foi puro e conheci o amor sublime, antes de ler, de sentir, é preciso compartilhar. Pois foi isso que me ensinou, me fez entender que a vida, embora efêmera, é a maior dádiva dos céus. Eu ia te perguntar, Zezinho, se tinha algum assunto assim que unia as tuas poesias, mas se sente, é pura emoção mesmo, Zezinho, é cultivo de bons sentimentos, né, Zezinho? Sim. Você busca, assim, enaltecer o bem, enaltecer os bons propósitos, né, os bons sentimentos, a amizade, as boas intenções. É muito bom. Um dos últimos saraus que nós fizemos, esse poema em homenagem aos poetas, né, os escritores, eu falei, para terminar esse poema em forma de poesia, esse agradecimento em forma de poesia, eu lembro William Shakespeare, também conhecido como pai da dramaturgia. Agora, aqui em Sacramento, eu lembro de 3 poetisas, 3 sacramentanas da gema, Teca Zandonaide, Maria das Graças Olim e Maria Crema. Ótimo. Você foi no Sarau de Conquista? Não fui. Não tive oportunidade. Na Sala Janete Claire. A gente tem hora que a gente não dá para ir em todos, tem vontade de ir. Agora eu tô começando a dar uma redirecionada, reorganizada na minha vida. Se eu quiser, eu quero começar a participar mais. Participar mais. O Zezinho faz muita falta quando ele não tá. Realmente muita falta. Zezinho, como que você descreve a cultura em Sacramento, assim? Tem espaço? Não tem espaço? Fala um pouquinho disso. Eu digo que Sacramento é um celeiro de talentos. O problema, isso é uma frase até meio polêmica, né? Mas eu digo que o problema não é os obstáculos dos maus, é a omissão dos bons. Omissão dos bons? Os bons são omissos.
As pessoas ficam com medo de incomodar. Não, a gente tem que incomodar com coisas boas. Certo. Eu tô aprendendo isso. É uma boa dica. Né? Incomodar com coisas boas. Então tem um poema que chama Celeiro de Talentos. Eu fiz esse poema, o princípio dele, que me inspirou, foi fazer em homenagem às pessoas de Sacramento que moram fora. Por exemplo, né, tem várias pessoas que destacaram, né, em várias áreas, em várias épocas daqui de Sacramento, destacaram no jornalismo, destacaram no direito, magistratura. Só que eu sei agora de memória 2 desembargadores aqui de Sacramento, né? Tem vários juízes, na literatura tem Carolina Maria de Jesus, tem o professor Carlos Alberto Sec, na televisão tem o Lima Duarte. Então são figuras que... E de vez em quando, o que acontece? As pessoas vêm visitar os familiares aqui em Sacramento, não vem? Aí, pensando nisso, eu inclusive tenho uma filha que mora em Araçatuba. Aí, me colocando no lugar das pessoas daqui de Sacramento, né, que moram fora, eu pensei assim, quando a saudade me arrasa, eu busco o caminho de volta para casa. Esse movimento, esse jeito de ser, ensinou-me a perceber que Sacramento é o celeiro de muitos talentos. E o bom pensamento inspira a poesia. Terra de amizade, simplicidade. Nessa cidade se vê de tudo. Tem um que é falante, outro é quase mudo. Mas veja a beleza da nossa cultura, que coisa mais pura, que santa emoção. Tem gente bondosa e caridosa. Tem algumas que são preguiçosas, que coisa feia. Inteligente aquele que cria. O preguiçoso apenas copia. Mas um detalhe, eu digo a verdade, não deixa a maldade entrar no coração, porque a vida não é ilusão. Ressentimento ninguém merece e se embrutece até a razão. Desenvolvimento se faz com esforço e talento, planejamento e inspiração. E a felicidade está no exercício da compreensão. Então, é assim que eu vejo a cultura. Muito bem. E você tem sonhos para o futuro da cultura de Sacramento, Zezinho? Você quer que todo mundo se expanda, que seja mais participativo, com menos vergonha? É aprender realmente a valorizar, né, o potencial que nós temos. Você tem sonhos para a cultura de Sacramento, Zezinho? O que você deseja para todo mundo que passa por aqui, quer se expressar? Tem que correr atrás, né? Não pode... Porque se esperar, as coisas não caem do céu. A gente tem que realmente arregaçar as mangas. Se você tem um sonho, se você deseja alguma coisa, tem que pelo menos analisar. Eu criei um método experimental para mim, eu chamo de o método 5Ds. Primeiro D, desejo. Você tem que desejar. Aí, se você deseja, aí você vai analisar aquele desejo. Se é possível, se é viável, se está dentro das suas condições, se troca ideia com outras pessoas, busca parceria, porque os nossos avós já falavam, um boi só não puxa o carro, né? A gente precisa de apoio. E se você chega, faz essa análise, vê que está dentro das suas condições e é possível e é viável, aí você tem que transformar o desejo em determinação. É o segundo D. Aí a determinação vai pedir uma dinâmica, não é? Você precisa ter uma dinâmica para você trabalhar. E a dinâmica pede o quê? É o terceiro D, né? Terceiro D. Aí a dinâmica pede um direcionamento. É o quarto D. E o direcionamento para funcionar precisa de quê? Disciplina. Se você não resolver com os 5 Ds, aí vai vir o sexto D, que é desistência. O Zezinho acho que pensa em poesia o tempo todo, né? Coando café, consertando a bicicleta. É mais ou menos assim, viu? Eu falo que a inspiração tem uma energia muito forte. Não existe alguém que a reprima. Por isso a imaginação do poeta parece uma cachoeira de rima. Ô Zezinho, me conta a sua rotina. Que hora você acorda? É razoável, é relativo, né? A média é 5 horas da manhã. 5 horas da manhã. Levanto, a gente toma café, eu vou ler um pouco. Às vezes eu gosto de caminhar um pouquinho, ver a natureza, ver o sol nascer. Outro dia ver o pôr do sol. Tem uma companheira que está me apoiando mais agora, tá me inspirando, né? Isso é fundamental. Isso porque, é bom. Como eu falei, um boi só não puxa o carro não, viu, gente? É verdade. Outra coisa é boas leituras, tá? Todo mundo que quiser, tem vontade de trabalhar essa questão, né, da arte, da escrita, não tenha preguiça de ler. Que a leitura, desde os romances, né, os contos, as fábulas, noticiários, cada um vai focar naquilo que chama mais atenção dele. É alimento, dele. né? Mas alimentar. Esse dia eu vi uma palavra nova,
Acredito que para vocês não é nova. Na minha ignorância, para mim foi nova, né? Absolescência. Não conheço. Absolescência. Eu ouvi na Voz do Brasil. Ah. Os deputados trabalhando nessa questão lá, fazendo um projeto para combater a obsolescência. Aí vamos ver o que é obsolescência. Vamos procurar o que está sendo combatido. Essa questão das fábricas fazerem coisas frágeis para durar pouco. Isso chama obsolescência. Obsolescência. Fazer para estragar mesmo, Isso, né? Fazer de propósito, o fraco. Aí, tem muita obsolescência hoje, né, Zezinho? Aí eles estão com um projeto de obrigarem as fábricas a fazer, dar mais garantia nas coisas, nos objetos, no eletrodoméstico, em tudo. Então... porque minha mãe tem batedeiras de quando ela casou, a nossa batedeira de um ano para o outro, você já tem que trocar de novo, né? Impressionante, aspirador de pó, mamãe tem tudo. Essa é de quando eu casei, ela adora lembrar. Excelente, excelente. Então a gente não pode parar. Tem que estar sempre buscando conhecer novas palavras, ouvir. Eu gosto muito de entrevistas com artistas, pessoas experientes, né? Isso ajuda. Você assiste bastante entrevistas? Gosto. Não assisto tanto quanto eu gostaria, mas na medida mas possível. Gosta. Então, das 5 horas que você acordou até as 9 que você abre a bicicletaria, você já viveu 4 horas cheias aí. Já. E ricas, né? E ouvindo rádio também. E ouvindo rádio. Música, Zezinho? Música. Gosta muito de música. Música sertaneja. Sertaneja? Eu não falo mal das outras músicas, né? Mas a minha preferida é a sertaneja. É a que te toca. Sim. Tem a última estrofe da música, ela foi gravada primeiramente pelo Tião Carreiro, depois já foi gravada por vários cantores, inclusive pelo Daniel. Chama Encantos da Natureza. Eu gosto mais do final dela, ele fala assim: este pedacinho de chão encantado foi abençoado por nosso Senhor, que nunca nos deixe faltar no sertão saúde, união, a paz e o amor. Então, são esses tipos de inspiração. De pensamentos que realmente me alimentam. Que te alimentam. É o que você realmente faz da poesia, do teu dia a dia, né? Dá pra sentir. Você quer ler o hino do xadrez? Você ainda tem a poesia de hoje pra me ler. Qual que você quer que eu leia primeiro? Pode escolher. Eu deixo o título em espera. Tem inspiração no título. Eu escrevo o título, aí passam uns dias, aí vem a inspiração para escrever para aquela ideia. Olha. Outras vezes eu escrevo a poesia primeiro, depois que eu vou colocar o título. E às vezes você coloca o título e espera para vir a inspiração da poesia? Sim. Entendi. Processos diferentes. E às vezes o título grita no meio da poesia, né? Quando ele aparece. Também, Então tem... Você tem um processo criativo claro, Zezinho? Assim, eu sento para pensar, ou de repente vem a inspiração e não interessa onde que você está, a hora do dia? Às vezes eu estou em casa, eu estou no trabalho. Naquele momento eu não tenho condições de escrever, né? Mas eu procuro anotar uma palavra, um verso, né? Sim. E aí, através dele, na hora que eu chego em casa, o meu momento de escrever, aí eu falo, através daquele... Porque eu memorizo, né? Alguns estrofes, assim. Aí, na hora. Só que depois, com as atividades, eu atendo um cliente, atendo um freguês, conserto uma bicicleta, claro que eu não vou ficar... É igual você minimizar. Então você não pode nem falar com as pessoas, né? É igual você minimizar o computador, né? Aquela página no computador lá, aí você vai trabalhar outra coisa, depois você volta naquela página, né? Então, mais ou menos. Você consegue fazer isso? Mais ou menos assim. Olha. Aí, a hora que eu chego em casa, através daquele verso que eu escrevi, é como se eu pegasse a pontinha do fio e fosse puxando o fio da memória. E você desenrola ele de novo. Desenrola ele de novo. Puxa. Então, um pouquinho sobre isso está esse aqui. Esse poema chama A Força da Emoção. Pode falar? O conhecimento amplia as ideias. Os sonhos tornam a vida colorida. O trabalho nos fortalece, mas é a emoção que tempera a vida. Existem inúmeros fatores que fazem parte da nossa existência. Prosseguir é inevitável, mas revoltar-se é incoerência. Os grandes enigmas da vida só se resolvem com simplicidade. O fardo se torna mais leve quando se ama de verdade. Jesus Cristo ensinou que os talentos não devem ser enterrados. Da mesma forma, os sentimentos não convém ficarem estagnados. Aí, muito boa. Essa a de hoje então, né? Vai. Chama propulsão mental. A coisa mais bela da vida é a poesia quem traz. Juntando o amor e o sonho, ela não cansa jamais. O brilho do sol nos desperta para sentir e viver. O tempo sempre recomeça em cada amanhecer. O pensamento se eleva na pureza da oração.
mostrando que o sentimento ilumina a imaginação. O desejo nos leva a buscar o carinho com simplicidade. Precisamos só de confiança, esperança e boa vontade. Quantas poesias você já escreveu, Zezinho? Não sei. Não. Tem alguns cadernos. Alguns cadernos. Você não tem ideia do número que possa ter? Não. É, assim. Não conta. Não me deu inspiração para fazer contabilidade. Eu não tenho o caderninho da contabilidade das poesias. Não. Agora esse aqui talvez seja a ideia mais audaciosa minha. Fazer um hino pro xadrez. Porque o xadrez, todos os times de futebol têm hino, não tem? Desde o Santos, os Corinthians, São Paulo, Flamengo, né? Até aqueles lá mais simples. Todo mundo tem hino. Então por que não fazer um hino pro xadrez? Com certeza. Que é um esporte milenar. E você musicou? Eu não sou músico, né? Mas tem um ritminho? Tem alguma coisinha, é. Aí eu tô aguardando, já falei com alguns músicos, né? Tô aguardando a disponibilidade de alguns e o interesse deles em fazer uma parceria pra gente colocar um ritmo legal, né? Com certeza. Uma música que realmente possa chegar à altura, né? Do xadrez. Porque eu tentei colocar uma letra que, se ela for traduzida para outros idiomas, que o xadrez ele é universal, né? Ele é mundial. Se ela for traduzida para outros idiomas, que ela não perca essa essência. Certo. Né? Ambiciosíssimo, vai ser um hino universal para o xadrez. A ousadia é grande. Né? Não, fantástico. Não, ó. Divertimento inteligente, xadrez surgiu no Oriente há muitos anos atrás. Toda jogada, criatividade, prescreve a solidariedade, promovendo o direito e a paz. Impressionante é sua história, articula em cada lance seu destino, traz dinamismo para a memória, como aprender e evoluir sem desatino. Xadrez amplia o pensamento e desenvolve a cognição, materializa o sentimento, ainda reforça concentração. Xadrez tem regras e hierarquia, é diversão com sabedoria. Isso aqui seria o refrão, né? Tá. Xadrez tem regras e hierarquia, é diversão com sabedoria. Xadrez é arte, também ciência, é ousadia com paciência, assim que expande a imaginação. Xadrez eleva o ser humano, vence barreiras e desengano, tudo nesta vida é transição. Tem que refletir para entender, cada partida é novo renascer. Os enxadristas são uma família, só quem conhece pode compreender. Puxa, Zezinho. Essa frase aqui, ó, os enxadristas são uma família, é o lema da FIDE, que é a Federação Internacional dos Enxadristas. Tá. Tá escrito em latim, gens una sumus. Uau! E é recente, né, Zezinho? Em junho você escreveu? É, eu passei ela lendo. Esse aqui talvez seja o poema que eu mais tenha reescrevido ele. É, umas 20 vezes. Foi mesmo. Tentando acertar. Desculpa, coloquei. Puxa vida. Tentando Vamos ver quem vai... Então, quem sabe, né? Colocar uma música aí. Especialmente agora, através dessa entrevista, quem sabe vai despertar mais... Se os músicos se habilitam. Interesse, né? Porque se não tiver... Eu falo que tudo, né? Essa frase eu não sei realmente se ela é do Karl Marx. Eu já ouvi dizer que é atribuída a ele, né? De nada vale as ideias se não tiver pessoas inteligentes, sensíveis e laboriosas para colocá-las em prática. Né? Então tem que ter boa vontade, tem que ter interesse, tem que ter vontade, né? É verdade. Então, eu estou tentando fazer minha parte. Por isso que a gente tem que falar o máximo possível, né, Zezinho? Para aparecer as pessoas que queiram realizar essas ideias. Às vezes te falta inspiração? Tem dia que você acorda e fala, hoje não vai. Sim. Às vezes já aconteceu. Eu fiz... Eu não estou com ela aqui agora, está no outro caderno. Mas é um poema que eu fiz especialmente por falta de inspiração. Aí você fez uma poesia com a falta de inspiração? Maravilhoso. Eu queria perguntar para o Zezinho se tem alguma mensagem que ele gostaria de deixar para esse público nosso que está nos assistindo. São muitas ideias, muitos pensamentos que a gente tem de transmitir, né, ideia de alegria, de esperança para as pessoas, de inspirações, mas a poesia ela fala por si. Então eu gostaria de terminar com um poema chama Festa da Poesia, que ela ao mesmo tempo ela é inspiradora e ela traz, cada um vai fazer a sua, como se diz, a sua reflexão
é a sua dedução, né? Porque a poesia não tem a pretensão, o poeta, eu acredito pelo que eu já aprendi, nenhum poeta tem pretensão de esgotar nenhum assunto, né? Então chama a festa da poesia. A poesia é precursora de toda ideia genial. Por isso ela nos envolve nessa vibração especial. Mas a poesia resolveu fazer uma festa. Foi muito mais que uma comemoração, pois foram convidados todos os gêneros de escrita que contribuem com a informação. Imagine que o senhor convite e a dona Carta foram os primeiros a chegar. O senhor Telegrama passou meio apressado, dizendo que não podia demorar. Vários best-sellers compareceram, arrastando seus autores. Dona Gramática estava feliz por estar auxiliando vários escritores. A dona Revista sentiu-se meio apertada quando abraçou o seu dicionário e ninguém queria olhar a lista do seu obituário. Dona Ata, muito discreta, falava baixinho para não incomodar. Quero anotar o nome de todos para que ninguém venha reclamar. Walt Disney e Maurício de Souza alegrava a criançada. E um livro só de gravuras exibia uma careta engraçada. Uma coleção infanto-juvenil veio encadernada de capa dura. E um livro de música todo feliz mostrava uma bela partitura. O guia de esportes, muito animado, exibia todo o seu vigor. Já o livro de receitas, bem encorpado, só se preocupava com o sabor. O livro de traduções parecia meio confuso. E o manual de instruções só falava de parafuso. O livro de mitologia estava enfeitado com um lacinho de fita. E o quarto despejo da Carolina Maria de Jesus veio acompanhado com o diário de Betita. O livro de profecias trouxe um raminho de arruda. Mas todos voltavam as atenções para os livros de autoajuda. Houve até um pequeno tumulto quando o livro Minuto de Sabedoria principiou um pequeno debate com o manual de filosofia. Mas quando chegou o seu jornal, ninguém se conteve de curiosidade. Todos na hora queriam saber sobre as últimas novidades. Chegou um livro do Detran cheio de placas e sinais. E o novo volume de matemática fala das frações e dos decimais. O livro de oratória enfatizava o direito e a liberdade. E a Constituição Federal explicava as regras da sociedade. Lá na pesquisa muito distinta, só com o seu trabalho se ocupava. O senhor Pasquim, muito agitado, de quase todos ele reclamava. O senhor computador estava no canto, exibindo sua página virtual. Ele disse que recebera tantos e-mails que estava até sentindo mal. Em um ângulo especial estava a Bíblia Sagrada, para lembrar que a palavra de Deus não pode ser desprezada. Dona Crônica estava feliz, pois toda a festa ela resumia. E o senhor Calendário virou logo a página, quando foi chegando o fim do dia. O livro de geografia, sempre preocupado com a localização. E um compêndio de geometria, para cada forma, ele tinha uma definição. Algumas pessoas se entretiam fazendo palavra cruzada. Outros se divertiam com o livro de piada. Dona Redação estava ansiosa para chegar logo à conclusão. Mas seu romance cheio de prosa disse que não havia preocupação. Atrás de uma prateleira estava o Sr. Conto e Dona Fábula. Eles estavam conversando com uma antiga parábola. Mas finalmente a poesia falou. Abriu de vez seu coração. Demonstrou a todos seu carinho e a sua eterna gratidão. Em seguida brilhantou seu discurso, usando palavras alegres para animar. Nossa festa está maravilhosa, meu desejo é que nunca venha se acabar. E a Dona História, com sua memória prodigiosa, está agradecendo esta feliz oportunidade. Ela disse também que este momento ficará registrado para toda a eternidade. Muito obrigada, Zezinho. Eu que agradeço. Uma maravilha. Essa oportunidade, o carinho e a paciência de vocês.